Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Moses de Baleia Sandcloth Myth 1.0 da Bandai. Item original e licenciado, item limitado Tamashii Web. Não é um item regular, então provavelmente aí vai ficar mais caro com o tempo, né? E mais difícil de achar. Bom, item polêmico, vamos ver aqui a caixa. Vem na caixa parda, né, como todo Tamashii Web. Então eu acabo mostrando aqui na caixa para vocês terem noção de como que vem, né. Bom, item polêmico, é um item que ficou muito tempo na feira, né, já era um item exclusivo de feira, mas finalmente foi lançado, tá? Não da forma que a galera queria, né, eu vou explicar para vocês isso, mas foi lançado. Caixa muito bonita, bem pesada. Olha lá. Aqui a parte do object, né? Aqui algumas poses dele, tá? Quantidade de faces aqui, que as faces parecem estar espetacular. Aqui é a montagem do anime, tá? E a montagem do mangá, beleza? Bandai sempre faz isso, sempre coloca dois tipos de armadura, né? Para você mesclar, tá? Do outro lado aqui a baleia. E aqui como se fosse a Pandora Box de prata. Tá? Aí, top. Bom, item deslacrado. Veio diretamente do Japão pelo Lei Hobby. Eu vou indicar ele aí no final do vídeo. Tá? E vamos ver essa figura aqui. Eita, unboxing feito. Vem aqui o manual. Precisar dele para montar o object, né? Eu vou montar o object aqui. E aí 3 blisters, deixa eu organizar aqui. Aí galera, cada blister extremamente pesado, tá? A armadura realmente é bem... Dá pra ver que são bem grandes as peças, a gente vai analisar melhor. Tá, vê o primeiro blister aqui? Olha o tamanho dessa ombreira, galera. Incrível, né? Olha aí, tem o close aqui, eu já vou falar do corpo, né? Espera eu tirar aqui do blister, mas dá pra ver que é o corpo antigo, tá? 1.0. O escudo aqui, algumas partes do pé tá separado aqui, né? Porque é um item grande. Aqui o outro blister com mais partes das armaduras, tanto o mangá quanto o anime. Tem metade do elmo aqui, versão mangá. Top. As faces aqui. Deixa eu olhar direitinho. E aqui um blister exclusivo para o esqueleto do Object de baleia. Tá? Já vamos ver em seguida. Deixa eu tirar aqui do blister, organizar as coisas para a gente avaliar aqui direitinho. E tá aí, galera, vamos ver tudo que acompanha a figure, começar com o manual. Olha aí, tá aqui todas as peças descritas, a montagem aqui da versão anime, a montagem aqui da versão mangá e a montagem do object, tá? É óbvio que eu vou precisar desse manualzinho aqui. Aí, por falar em object, eu deixei aqui o esqueleto do object montado, né? Não com todas as peças, aqui tem mais peças aqui no blister, né? Mas não dá para encaixar sem a armadura. Aí você coloca a armadura aqui, né? Normalmente, praticamente todas as peças aqui, tanto do mangá quanto do anime, vai tudo do mesmo object, que aí fica muito detalhado. Eu tenho certeza que vai ser complicado montar, porque o object da armadura de Cavaleiro de Prata é sempre muito complicado, porque usa as duas armaduras. Usa todas essas peças aqui. Então é bastante complicado. E tá enorme. Tá enorme. Eu não achava que ia ser tão grande assim. Deixa eu mostrar a armadura aqui, como é que tá no blister organizado. Tá? Temos aqui a organização da versão anime. Aí tem aqui a parte do protetor de antebraço, versão anime, e a versão mangá aqui do lado. Tá? Essa parte aqui da canela, ela se divide para poder fazer o anime e versão mangá. Eu vou mostrar para vocês direitinho como é que vai ficar, mas eu gostaria de mostrar aqui para vocês verem como é que está organizado, né? Por exemplo, ela está pré-definida para a versão anime, né? O peitoral aqui está montado para a versão anime, aí você vai lá e configura para a versão mangá, né? Tira essa parte aqui, coloca essa parte aqui, né? Por exemplo, o cinturão também está pré-definido para a versão anime, aí você tira essa parte da frente, as laterais e a parte de trás para colocar essas partes aqui para assim transformar na versão mangá. Mesma coisa o elmo, né? Já está pré-definida para a versão anime, você tira as laterais e coloca essa daqui para fazer a versão mangá. Tá? Então é assim que está distribuído no blister. O peitoral é pesado em demasia. Cara, é incrível
E bonito, hein? Olha a coloração disso aqui, galera. Tá muito bonita a coloração. Cheio de óleo. Cara, muito bonito e pesado, hein? E aí eu achei pouca quantidade de mãos. Um par de mãos fechadas, um par de mãos abertas, que tá incrível. Aí. Eu achei amarela, hein? Amarelado, né? Ih, até com defeito aqui, ó. E aí, essa mão única aqui pra segurar... Caraca, todos os dedos estão assim. Ô, rapaz. A pintura mal feita desse dedo, hein? Tu é doido, bicho. Me lembrou, sabe o quê? Os primeiros lançamentos da ST. Que eles pintam de qualquer jeito o dedo. Tá ruim, tá ruim. Então é isso. Mão aberta, mão fechada e mão para segurar o braço do Seiya. Ou do oponente. A franja para usar com elmo. E vem o mullet do mangá. Além do mullet do anime. Tá? O do mullet do anime vem separado na caixa aqui. Eu que já coloquei. Tá? Então o mullet maior é pro anime. E esse menorzinho aqui é pro mangá. Vamos olhar as faces aqui. Vamos ver essa face aqui dele rangendo os dentes, né, com raiva. Cara, o Moses é muito ameaçador. Ele tem os queixos largos, essa cicatriz no olho dele, né, ele cego de um olho, é muito amedrontadora. E a Bandai conseguiu trazer essa essência ameaçadora do Moses aqui nessa face. É incrível, tá incrível isso aqui. Olha isso, difícil saber qual face a gente vai usar, galera, porque todas são incríveis. Olha essa daqui. Tu é doido, bicho. Ponto alto, cara. Muito incrível essa sorrindo dele aqui. Expressão de ataque. Olha a boca disso aqui, galera. Incrível. E vamos olhar agora a face neutra dele aqui. É a head sculpt completa, né? O cabelo tá muito bom. A face neutra tá muito boa também, né? As demais estão espetacular, mas a face neutra aqui tá boa também. Olha isso. Agora vamos nele. Vamos falar do corpo. Ponto baixo dessa figura. Nem a reclamação geral. Galera, isso aqui é um corpo de 2016, o mesmo corpo usado no Gek de Urso, lançado em 2006, 18 anos atrás. Cara, olha isso aqui. Não tem desculpa para Bandai lançar um corpo desse em 2024. Galera, estamos em 2024. Elon Musk está enviando foguete pro espaço. E a Bandai está fazendo um corpo desse daqui. É inadmissível. E vocês com certeza estão achando já feio os recortes, mas olha isso aqui. Nossa, mano. Caraca, mano. Tomara, eu acho que a armadura não vai cobrir tudo, mas tomara que cubra. Se não cobrir, vai ficar um bagulho feio. É impossível você comprar essa figura aqui e não comprar o Colan da Sui. Porque vai precisar. Mas não, a questão não é só essa, galera. É movimentação. Cara, eu vou ter que mostrar para vocês aqui o quão defasado é essa figura. Tá? As proporções nem é tão legal. Tá? As proporções já são feias. Eu vou mostrar isso para vocês com a armadura montada. Tá? Mesmo a figura tendo com a head sculpt espetacular, tendo essa novidade da cicatriz no corpo, eu vou mostrar para vocês. Olha a articulação disso aqui. Ela não tem a borboleta, galera. Isso aqui é totalmente travado. Olha isso aqui. Mano, eu tô forçando, não vai para lugar nenhum, cara. Vocês têm noção que não tem borboleta nisso aqui? Que absurdo é esse, cara? Vai fazer o que pose com esse bicho aqui? Na cabeça é normal, né? Cabeça é bom. Cara, mas aí só vai para cima, aí gira, né? Aí gira o bíceps, a articulação. Olha o cotovelo disso aqui, que horrível, tá? E um ball joint ridículo, horrível aqui na ponta do braço. Olha que coisa horrível. Mano, 2024 e o corpo não tem articulação aqui no abdômen. Isso aqui é o corpo G1 grande, galera. O corpo normal já tá no G3. Né? Aí aqui gira, mas não tudo. Olha o quanto só gira isso aqui. Olha isso aqui só. Aí tem aqui, né? No mínimo, né? Também. Mas aqui não tem, tá? Mas essa parte aqui tá fazendo uma parte da função. Aí a coxa não tem aquela tecnologia boa, né? Que aqui já faz o movimento todo, tanto para frente. Nem, vai para frente, ok. Mas para trás não vai.
Aí não tem aquela articulação aqui, aí eles têm que fazer o recorte para fazer essa função, né? Aí o recorte faz essa função de girar a coxa, tá? Mas fica um recorte aqui, fica outro aqui, porque essa peça aqui é diferente dessa daqui, né, do joelho. Aí tem outro recorte aqui, que é essa parte aqui. Olha o mano, rebite, doido. Eu nem tinha visto esse rebite, doido. Caraca, inacreditável em 2024 a Bandai reaproveitar isso aqui, tá? Não tem desculpa alguma, não tem desculpa alguma. É só para não gastar dinheiro mesmo em molde novo, tá? Que deselegante, Bandai. A MST tá fazendo uma Moses X aí. A proporção e o corpo vão ficar bem melhor, fora as articulações, né? Eu vou fazer o comparativo, já tá chegando para mim ele aí. Galera, é um esculacho esse corpo, mas vamos agora para montagem. Então vamos lá, galera. Vou mostrar para vocês aqui primeiramente a canela. Ó, ela tem bicoloridade, né? Pelo fato de ser peça de metal e de plástico, só que não incomoda. Tá, tem a diferença, mas aqui em mãos eu acho que a diferença é pouca, coisa que a gente já está acostumado, né? Essa parte se divide, eu não sei se vou ter que olhar o arquivo do Object, mas ela se divide principalmente para poder fazer a versão mangá e anime, tá? Eu vou explicar quando eu fizer a montagem de mangá. Então tá aqui, a pintura tá ótima, tá? Muito boa. Pintura do pé também tá muito boa. Olha aqui a parte do joelho, incrível. Encaixe muito bom. Ó, vai aparecer o rebite, não tem jeito. Ridículo. 2024, doido. Figure cara. A peça tá muito bonita, bem pintada. É leve, né? Porque a maior parte aqui é de plástico. O outro joelho aqui. Tudo bem pintadinho, tá? A cor incrível. Aí tá aqui o escudo. Lindo demais. Essa coloração azul aqui. É um azulado, né? Um escuro muito azulado. Olha que legal. Tem aqui um esqueminha, olha aqui, de movimentação para o escudo ficar mais para cima ou mais para baixo, tá? E vamos lá, encaixe perfeito. São dois pares de protetores de punho, um na versão anime e outro na mangá. A versão anime é essa sem adorno. Show. Aí fica um gap horrível. Aí eu acho que botando para frente aqui tapa esse gap. Melhor, né? E aí olha a movimentação, ó. Aí. Top, né? Antebraço da versão anime, tudo muito bem pintado. Aí o peitoral tá todo configurado na versão anime, tá? Então não muda nada aqui. Rapaz, divide aqui tudo. Oxi! Como é que abre isso aqui, gente? Abre pela... Isso aqui é tudo para poder trocar. O encaixe aqui é pela frente. Rapaz, complicado. Top. Cinturão lindo. Sem detalhes, mesmo na pintura escura. Não tô vendo detalhes, não. Cara, eu vou ter que tirar a parte de trás aqui para poder abrir o cinto, tá? Acho que até as laterais também para poder abrir o cinto. Rapaz, não tem nem encaixe aqui não, é assim mesmo? Caraca. O corpo não tem nem encaixe aqui atrás, mano. Os caras nem adaptaram nada. A única coisa nova que eles fizeram aqui foi, de fato, as cicatrizes. Só. É a única mudança que eles fizeram. Isso fica seguro aqui, gente? Eu não montei o item de 2016, não. O GEC, não. Caraca, eu tô me sentindo igual os maias e os incas fazia quando montava a Clothmith na época. Aí foi. Aí agora eu monto aqui tudo de novo, né? Vai ficar a mostra isso aqui, cara. Tu vai tapar não. Aí, ficou aqui a amostra. Aí, top. A perna não é tão rígida, tá? Não tá aguentando o corpo. E olha que essa perna não é pesada, tá?
Isso aqui é plástico puro, só o pé que é pesado. Não tá aguentando. Antes de concluir a montagem, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês não acharem que... Ah, lá, a Renan quebrou a cara. Eu sei que esse item tá lindo, tá? O problema é a movimentação, a proporção e o corpo antigo, tá? Mas a Bandai, com certeza, fez esse item ficar bonito para a gente poder calar a boca. É isso. É um grande cala-boca esse Moses aqui, porque ele, no geral, ficou bonito. Só que o problema é você pagar mais de R$1.000 numa peça que foi totalmente reciclada, o corpo. Não teve projeto novo, né? Merecia uma atenção maior pelo preço que a gente está pagando, porque essa tecnologia em 2024 ela não existe. Rebite, não existe essa tecnologia em 2024, tá? A articulação do ombro aqui está sendo feita por esse pino aqui, ó, igual os V1 1.0. Vai ser por esse pino aqui. Aqui está travado. Ó, tá vendo? Ó? Vai ser por esse pino ali. Ai, que nervoso, que o cinto tá solto. Tá preso por isso aqui. Que nervoso, gente. Eita lá, a Bandai fazendo calar a boca. Ó como é que esse item tá bonito. É lindo demais de qualquer jeito, cara. Vai ter que fazer uma correçãozinha com colan. Depois que colocar o colan, vai ficar perfeito. Isso eu não sabia, eu sabia, não tinha dúvida não, galera. Só que é óbvio que o item dá para ficar muito melhor, né? Vamos colocar a head sculpt dele aqui sem o elmo. Eita, caraca, top demais, macho. E aí, é um grande cala-boca, cara, porque ficou bonita a figura. Tu é tanto. Vamos botar esse elmo aqui logo. Eu quero botar uma expressão que eu gostei dele aqui. É essa dele sorrindo. Olha a mãozinha aí. Ai, nenhum detalhe de pintura, hein? Nenhuma reclamação. Cara, essa figura não teria nenhuma reclamação se fosse o corpo, né? Não é questão de ser 1.0 não, tá, galera? Porque eles podem criar um corpo novo 1.0 que seja tão grande quanto o da linha EX. Não tem isso, não. Os caras podem inventar um corpo novo. Então o problema não é ser 1.0, não. E... Voilá. Tu é doido, bicho. Caraca, é muita imponência, doido. Que figura incrível. Aí, sem mais. Quando colocar... Olha lá, a perna tá mole, hein? Essa aqui já tá mais rígida, a outra tá mole. Porcaria, cara. Colocando um colon isso aqui, vai ter zero problemas. Ou não, zero problemas não. Vamos ter problema ainda, que é, por exemplo, movimentação do braço, limita muito. Aqui, não mexe, galera. Não mexe, não tem articulação aqui. Então, o único problema, né, mesmo mecânico, são as articulações, tá? E visual esses rebites aqui. Muito feios, tá? É o único problema da figura. É esse corpo, galera. O problema dessa figura é esse corpo. Bom, a proporção dele ficou imponente, ficou bonita, mas não ficou uma proporção muito agradável, assim, quando você é o cara muito, né, perfeccionista. Porque ele ficou troncudo demais. Tá lindo, porém ele ficou muito troncudo, tá? Eu vou fazer uma comparação. Cara, eu vou fazer um take de pose agora, tá? E eu vou colocar no lado de outros personagens para você ver o que eu tô falando. Ah, mas antes a gente tem que fazer a montagem do mangá, né? Eu vou fazer a montagem do mangá aqui, tá? Então, pera aí. Vou tirar as peças aqui que pertencem do anime, tá? E ver com vocês para terminar a montagem. Pera aí. Então aqui, galera, preparado para receber a versão mangá, tá? Então eu tirei, olha as peças todas que eu tirei da versão anime, né? O cinto, as peças do cinto, né? A parte de trás, né? Então são 3 partes aqui no meio e nas 2 pontas. Tirei o protetor de punho, tirei a canela toda, tirei o braço aqui e tirei o mullet maior, né? Agora a gente vai pro mullet menor, tá? Aí na parte da canela a gente tira isso aqui, tá? É isso que vai fazer. E coloca aqui. Aí antes de encaixar o pé,
você pega essa parte aqui que está lá no blister e encaixa aqui. Aí, ó. Encaixa aqui, o pé. Aí vai ficar assim, ó. Igual ao do mangá. Não vai ficar 100%, né? Porque o mangá não tem essa parte aqui do pé e nem aqui, né? Mas é só para mesclar mesmo. Pega o antebraço do mangá, tá? Que é diferente. Encaixa. Pega no blister o protetor de punho que tem adorno, né? Essa é a da versão mangá. Vamos fazer montagem aqui do cinturão agora. Esse aqui tá descendo toda hora porque não tem apoio. Então vou deixar assim, depois eu conserto, tá? Então, a versão mangá, o cinto, é essa parte aqui, a lateral, a outra lateral, e essa parte da frente aqui é enorme. No peitoral, esse menor aqui, tudo tá no blister, tá? Aí pega aqui o que é da mesma versão anime, né? Só troquei mesmo isso aqui. E aí no blister você vai fazer uma montagem dessas asinhas aqui, ó. Vai fazer uma montagem aqui separada. Aqui assim. E aqui. No manual não explica direito, né? Mas você pode vir colocar aqui, mas eu tô achando estranho porque vai ficar esses dois buracos aqui, né? No manual não explica direito se pode deixar essa parte aqui. Então vamos tentar deixar para ver se dá certo. Só tira mesmo a parte do meio, será? Que é essa daqui, né? Vamos ver agora. Deixa eu ver se entra aqui. Ah, entra. Eu acho que não precisa tirar, não. Então só troca a parte do meio mesmo, galera. Aí fica assim, tá? Tá bem encaixado, eu acho. Aí volta com a ombreira, né, que é a única para as duas versões. Isso aqui tá saindo toda hora. A versão mangá tá uma montagem marromena, hein? É porque eu tô pegando aqui também, né, querendo pegar por aqui para manusear, por isso que cai. Olha lá. O elmo tira aqui. Pronto. A diferença é bem sutil, tá? Bem sutil. Essa aqui é a versão mangá. Lembrando que essa versão mangá, eu acredito sempre que é um quebra-galho, tá? Porque não consegue ser 100% fiel ao mangá, né? Sempre vai parecer mais com o anime. Porque mescla as peças, né? Não vem uma armadura completa para montar o mangá, né? Então fica só um pouquinho diferente, como vocês viram aí no pé. E aí ficou dessa forma aqui, galera. Top, imponente, tão imponente quanto do anime. Caraca, cara. Mano do céu, essa versão mangá tá um nojo. Enfim, agora sim, montado, deu pra vocês verem como é que é a montagem direitinho, né? A diferença entre uma peça e outra. Mas mesmo assim eu vou destacar essa diferença no take de pose, tá? Falar nisso, vamos lá pro take de pose e depois as considerações finais.
o caminho! Ah, você não terá a mesma sorte 2 vezes. Força explosiva de Kaitos! E galera, falar um pouco desse object aqui, que tá lindo. Na câmera não aparece essa beleza que é esse object, cara. É simplesmente sensacional e enorme. Olha aqui, vou colocar um C aqui do lado. Olha como é que ele é grande, cara. Incrível. Usa todas as peças, tá? Todas as peças. Tá aqui, por exemplo, o cinturão anime, tá aqui o cinturão mangá, né? Uma coisa que eu reparei, que, cara, é o único... A observação, isso aqui não encaixa. É a única peça que tá ruim, não encaixa. Vou te mostrar aqui. Tá vendo esses furinhos aqui? Eles parecem não ser profundos o bastante, ainda mais aquele menor ali, né? Porque é um encaixe menor e outro maior, tá? E aí, eu tento encaixar ali, não entra. Aí tá encostado aqui. Tá encostado aqui. Beleza? É o único ponto negativo aí do object. De resto, tudo perfeito. Tá? Lindo demais o object, um dos mais bonitos. Ele é complicado de montar, mas foi muito gostoso a montagem. E eu gostei muito do resultado, né? Fora essa parte ali essa peça aqui, é a única observação. Beleza? E tá aí, galera, vamos fazer uma comparação de escala aqui, tá? E falar das proporções dele, né? Coloquei 2 itens da linha X, né? E mais um item da linha 1.0, tá? Então, o Moses de baleia é da mesma escala que o Seiya 1.0. Só que o corpo do Seiya é um pouquinho menor que os corpos 1.0 tradicional, né? Já que ele é mais novo. Mas dá para você ter noção aí do tamanho, tá? Ele é bem maior, né? Ele é bem maior até que um corpo normal e X, né? Eu coloquei o Asterion aqui, já que faz trio com ele, né? Cara, dá pra ver que ele casa muito bem com a linha IX, tá? Não tem problema nenhum, até porque não é novidade que a escala 1.0 dá pra mesclar com a linha IX. Porém, a linha 1.0 sempre vai ser menor que a linha IX. A gente tem aqui uma prova do Aldebaran, ficou bem maior, tá? Se comparado ali com o... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O ombro, olha lá, o ombro tá muito maior no Aldebaran. Talvez a perspectiva da câmera aí engane um pouco, mas o Aldebaran aqui em mãos está muito maior. Agora eu quero falar com a proporção, tá? Porque a escala, para mim, tá ótimo. O tamanho tá ótimo. Eu não tenho reclamação quanto ao tamanho da figure. Mas pelo fato de ser 1.0, ele tem um problema. A Bandai fez um bom trabalho aqui, tá? Só que ela não tem como entregar. É impossível a Bandai entregar um ótimo trabalho, um excelente trabalho, se ela pega um corpo que já foi criado há 2 décadas atrás, praticamente. Por que eu falo de proporção? O Aldebaran tem uma proporção perfeita com o personagem. A linha X tem uma proporção perfeita. E não é porque é 1.0 que tem a proporção feia, tá? A gente vê a proporção aqui do C1.0 é perfeita também. Né? Mas se você for ver a proporção do Moses de baleia, cara, olha isso aqui. O tronco dele não é tão largo assim, cara. Não é com as pernas finas e o tronco tão largo. Olha o tamanho desse peitoral. Eu vou deixar 2 imagens aqui, por exemplo, uma imagem mais recente, né? Aquele Sapuris, mas é a mesma coisa, a armadura é a mesma. Então você vê a proporção dele aqui, a coxa dele, a perna ali, ela é proporcional com o quadril e com o peitoral, com a largura do ombro. Aqui na linha 1.0 não. Como eles pegam um corpo que já tem muito tempo que foi lançado, então as proporções não são boas, não é uma tecnologia recente, então fica estranho se a gente for ver o que seria de verdade no anime, né? Se fosse criado um corpo novo ou um corpo EX. Tá? A gente vê que é mais cabeçudo. É um item que fica bonito, mas não tem proporção de uma tecnologia atual. Não tem. Né? Então a Bandai não tem como fazer um item perfeito. Faz um item bom, ela fez milagre deixando um item bonito, porque ficou bonito. O Moses de baleia chama atenção, é um cloth bonito, mas não chega perto das proporções do Aldebaran. Moses está medindo aí quase do tamanho do Aldebaran se você for contar com a ponta do cabelo.
né? Porque ele tá cabeçudinho ali. Ele tá com 19,5 centímetros. Então é um cloth grande, é um cloth que vai chamar a atenção. Eu acho que com questão de escala não tem problema nenhum, tá? Agora vamos focar só no Moses. Então vamos para as considerações finais aqui do Moses, galera. Peças de metal e de plástico. O plástico é o elmo, o protetor de punho e essa parte aqui da canela, tá? O resto é tudo de metal. Bom, a articulação é péssima, tá? Não dá para fazer, cara... não dá para fazer uma pose gira... Não gira. Perdeu a articulação aqui do que tinha aqui embaixo. Perdeu. Não dá para fazer por conta da armadura e ela não gira para um lado para o outro. É patético. Não dá para fazer a pose que eu gosto de deixar meus cloth, né? Que é, por exemplo, olha a diferença aqui de articulação, galera. Ó, o Aldebaran, olha isso aqui. Olha isso aqui. Tu é doido, bicho. Não tem como não. Então, como é que eu gosto de deixar meus cloth, tá? Eu, o Aldebaranzinho assim de lado, ó. Imponente pra caramba. Eu giro o peito, né? A parte do tronco pro lado. E coloco ele olhando aqui assim pro lado, né? Óbvio que não tá de qualquer jeito aqui, né? Mas assim que eu deixo, né? Ele meio de lado assim, tá? Eu dou uma ajeitada e tudo mais. E aqui no Moses ele é completamente travado. Só tem como ficar ali pra frente aqui. Tá, não tem, então ele é muito travado, não dá para deixar ele de lado. Nem o pescoço, por conta da ombreira aqui, deixa ele mexer pro lado, não deixa, ó. Cara, então é bem travado. E, porra, fora o ombro, né? O ombro não dá para botar para trás, né? Como se ele tivesse, cara, eu gosto de deixar ali o ombro totalmente para trás, que fica muito imponente. Não dá para fazer nada nesse cloth aqui, tá? A pose que dá para deixar é ele de frente assim, no máximo, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Então a articulação para mim tá reprovadíssima, tá? Além dos recortes que são muito feios, esses rebites aqui à mostra, a parte de trás à mostra. Cara, o defeito dessa figura é esse corpo, tanto a articulação como o visual, tá? A montagem da armadura veio perfeita na parte do anime, na parte do mangá é péssima, essa que fica caindo, e a parte das asinhas ali atrás que também fica caindo. Então a montagem do mangá é péssima, mas do anime é top. A coloração é muito bonita, não me incomoda. Eu sei que teve reclamação, mas é muito pouco essa diferença entre plástico e de metal. Aí dá para ver diferença, óbvio, mas de longe a reclamação principal da figure. Gostei desse mecanismo aqui da armadura, né? Do escudo ir para cima e para baixo. Cara, a fidelidade da armadura é uma coisa incrível, realmente é muito bom. Tá? Na versão mangá é aquilo, né? É mais para simbolizar. Agora na versão anime não. Fidedigna demais. O design, galera, da armadura é muito bom, né? Poderia ser melhor se fosse um corpo melhor, né? Que aí se ajustaria melhor, né? Ficaria um pouco menor na parte aqui do tronco, né? Então ficaria melhor, mas já que seguiu o problemático corpo, né? Foi o que deu para fazer, aí ficou bom. A Fatse é o ponto alto dessa figura, a Red Skull é de tirar o fôlego, é realmente espetacular, a essência dessa figura imponente, olha esse sorriso aí, cara, que loucura, mano, a face é muito boa mesmo. Galera, então eu vou tirar ponto só praticamente do corpo, tá? Da montagem do mangá, até dá para tirar um pouquinho de ponto, mas não é muito. Eu vou dar uma nota 8 para essa figura. Né? Eu acho um ponto assim inteiro da aparência desse corpo, dessa reciclagem desse corpo, né? E o outro ponto eu coloco pequena parte dele da montagem da versão mangá e uma grande parte dele das articulações desse corpo, que é muito ruim, tá? Nem tirei ponto da proporção, porque a proporção ainda tá bonito. De aparência é o que salva. A Bandai fez a gente calar a boca, né, em termos assim, e falou, vamos mandar fazer esse corpo ruim, mas pelo menos vamos caprichar aqui para ficar bonita a figure. E realmente ficou. Moses da MST já tá chegando para mim. Vou fazer comparativo quando o da MST chegar. E quando saiu da CS Mods, que também já foi anunciado, também faço comparativo dos 3, tá? Faço um mega comparativo de 3 Moses, beleza? Já que eu vou ficar com essa figure aqui, porque o nosso amigo Lei Hobby, né, me ajudou a ter essa figure. Vou recomendar ele aí, né? Peguei com ele. Se você quiser um Cloth Myth, tá? Ou qualquer outro item original licenciado, só pegar com ele que ele envia direto do Japão, tá? Ele vai te explicar direitinho sobre as taxas, mas adiantando aqui que eu paguei em média R$100. Tenho pago sempre em média R$100 de taxa com ele,
tá? Ele vai te explicar o porquê, mas não é uma taxa alta de forma alguma, até porque esse mouse de baleia aqui veio com mais 2 itens dentro da caixa. Então, a taxa de R$100 dividido sobre 3 deu em média ali R$33, né? Então, pô, vale super a pena. Vai, chama ele lá no privado, no Instagram dele, tá? E no Instagram dele tem até o WhatsApp dele na bios, tá? Então, vá lá. Obrigado, Lei, por mandar essa figura aqui. Chegou, só demorou para mim, só demorou chegar para mim porque os Correios estavam em greve. E aí ficou 15 dias parado no Rio de Janeiro, tá? Senão eu teria chegado rápido demais. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de comentar, deixar o like. E se você está curioso com o mouse da MST, se inscreve para você não perder esse mega comparativo que vai ter aí quando o review do mouse sair, da MST, tá? Então é isso, galera. Comenta, deixa o like, vejo você no próximo vídeo e valeu!